Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui no nosso café. Tenham todos um ótimo dia, uma grande quarta-feira. Chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante para o nosso canal. Se inscreve, dá aquela moral. Será que mereço chegar a 200 mil amigos na data do meu aniversário, dia 22 de setembro? Só depende de você disparar para geral, compartilhar com todos os amigos. E não é que o jornalista Carneiro Neto, da Rádio CBN de Curitiba, protagonizou um show de preconceito já respondido pelo presidente Pedrinho, que defendeu o torcedor do Vasco, defendeu a instituição Vasco da Gama. Vou mostrar para vocês aqui o que ele disse e o que o Vasco respondeu à altura, porque o Vasco, e ele não sabe disso, porque não quer, é o clube da inclusão. Sempre que lutou e vai seguir lutando pelos valores e contra o preconceito. Aqui não é permitido isso. Aprenda. E o senhor já é um senhor, inclusive, deveria saber. Mas, enfim, vamos falar da preparação para o jogo de amanhã. Tem reforço sendo apresentado hoje e já à disposição do Rafael Paiva para amanhã. E, claro, aí no desdobramento do que aconteceu segunda-feira, que pode impactar nesse jogo de amanhã. De imediato, ouvindo o que esta figura falou. Olha, é de embrulhar o estômago. Desculpa trazer no nosso café vascaíno, mas é importante que você, torcedor, acompanhe e tire a sua conclusão. O Vasco sempre foi um time muito agressivo, time Zona Norte, né? Porque o Fluminense, Botafogo e Flamengo são Zona Sul. Sempre existiu uma brincadeira, né? Que Zona Norte é barra pesada e cada vez mais. Agora, não é aceitável que isso aconteça, né? Evidentemente, de um funcionário travestido de segurança ir lá tirar satisfação. Isso é um absurdo. E se ele está armado, por exemplo? Ele vai dar um tiro? Quer dizer, jogador morre assassinado em São Januário. Aí tem que botar no epitáfio do Eurico Miranda, porque não é possível, né? A escola é muito ruim em São Januário. Tá aí o que disse o jornalista Carneiro Neto, da Rádio CBN de Curitiba. E a nota oficial do Vasco tá aí na tela para você, assinada pelo presidente Pedrinho, em que ele diz que nessa data, a data de ontem, esta figura associou preconceituosamente a localização do estádio São Januário, que é orgulhosamente na zona norte do Rio de Janeiro, à agressividade e à violência. Como se quem mora na zona norte é violento, manda matar, manda fazer acontecer, porque ele falou nisso, inclusive, se o segurança está armado. Não conhece o Vasco da Gama, mas se acha no direito de julgar a Zona Norte. Não sei em qual zona o jornalista nasceu, nem a que frequenta, porém eu nasci, fui criado, diz o Pedrinho, e educado na Zona Norte. Aprendi a respeitar as pessoas, independentemente de onde moram. Espero que o Carneiro Neto possa aprender com as pessoas da Zona Norte que a agressividade vai do preconceito, que a opinião infeliz que emitiu é ofensiva. E que antes de falar um absurdo, pensar duas vezes é o certo. Diz o Pedrinho, me orgulho de ser Zona Norte. Pedrinho, eu me orgulho de ter morado durante 20 anos na Zona Norte. Durante a minha vida praticamente toda como estudante, ter estudado na Zona Norte. Torcer para um clube que é da Zona Norte. Eu tenho o maior orgulho de ter amigos na Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, na Zona Central. Não tenho divisão geográfica. Não tem isso. E sabe por quê, Pedrinho e amigos vascaínos? Porque o ser humano só tem o direito de olhar de cima para baixo uma pessoa numa única situação. E parece que essa figura da Rádio CBN, que até agora não emitiu uma nota oficial, repudiando esse ato, mas ele pode aprender, já tem idade para isso, já até passou da fase. Você só tem direito de olhar uma pessoa de cima para baixo numa única situação. Quando for para lhe dar a mão e ajudar a levantar do chão. No mais, amigo, todos somos iguais. E o Clube de Regatas Vasco da Gama, que completou 126 anos no último dia 21 de agosto, é o clube da inclusão, é o clube do legítimo clube do povo, de todos. Já passou da sua idade de aprender isso, de estudar um pouco mais sobre isso. Parabéns ao presidente Pedrinho, que se posicionou. O Vasco foi muito rápido na segunda-feira ao se posicionar contrário aos episódios dentro de campo, que degringolaram para essas estapafúrdias declarações desse jornalista.
Mas o presidente Pedrinho, e ontem conversando com os seus pares, também identificou que houve um assodamento do Vasco em se posicionar. Ontem li também uma nota que o Atlético Paranaense teria emitido ao GE, que o GE disse que o Vasco procurou Petralha. O Vasco não procurou mesmo Petralha, é um erro da matéria. E não vai procurar. Por que teria que procurar o Petralha? Para quê? Para se desculpar institucionalmente. O Vasco entendeu que tinha que fazer a desculpa e o fez ao Paulo Autuori. Mas ontem, ao assistir as imagens de tudo que aconteceu, eu estou colocando na tela aí para você, como aconteceu, o Coelho indo para cima do Piton e o segurança, o Betinho, que é o chefe da segurança, intervindo para separar e depois ficou acuado. O próprio presidente Pedrinho viu que os relatos daqueles que hoje estão do lado de cada mídia, que já estiveram dentro de campo ou não, porque hoje estamos cheios de lacradores, infelizmente, né? A mídia virou bandeiras o tempo todo. Eu sou da época que bandeira era na arquibancada. Mas hoje virou, os militantes estão cada vez mais exaltados, qualquer que seja a sua bandeira. E eles bradam como se fossem verdadeiros paladinos da honestidade, da justiça, que não cometem erros, nunca cometeram erros na sua vida. Será mesmo? Quando você estiver vendo alguém falar, pode ser eu, pode ser quem? Fala assim, deixa eu ver como é que é a vida dessa pessoa, deixa eu entender, ouvir pessoas que trabalharam com ela, ou puxar, se for um ex-jogador, o que ele fez quando era jogador. Hoje está passando de... aquele famoso cagador de regra. Pensa bem, torcedor. Faça o seu juízo de valor. Bom, quero dar um recado para você, porque hoje vai começar a fase quartas de final da Copa do Brasil. O Vasco joga amanhã. Vou falar sobre esse jogo daqui a pouco, mas quero lembrar que na KTO você vai mandar a sua aposta. Hoje monta a sua múltipla. Tem Bahia e Flamengo. Tem o Atlético Mineiro pegando São Paulo. Enfim, tem muitas partidas rolando e você vai montar a sua múltipla em KTO.com. Para maiores de 18 anos, com responsabilidade. E se é o primeiro depósito, você quer dar uma moral para o nosso canal, melhor casa de apostas, KTO.com. Azevedo é o meu cupom, dá aquela moral, a galera entende que você contribui com o nosso conteúdo, fala assim, vou continuar apostando no Azevedo, porque ele é bacana e a galera vem junto também. 20% de bônus na sua chegada. No The Odds, para maiores de 18 anos, não vai gastar o que você não tem. Não é meio de vida, não, é diversão. Fechado? Faz a sua múltipla lá com R$5 pronto. Não vai fazer falta no teu orçamento. Estamos juntasso. Bom, hoje o Vasco apresenta, a partir do meio-dia, o atacante Jean David. Ué, não era Jean Menezes? Sim, mas mudou o nome. Jean David é o novo atacante do Vasco, que já está bidado, já está no bid, regularizado e fica à disposição do Rafael Paiva para o jogo de amanhã. Que eu espero que a temperatura baixe. O jogo é jogado dentro de campo, com os 11 jogadores querendo jogar, cada um defendendo o seu clube. Querendo jogar, ouviu, seu Coelho? Não dando soco na cara do Piton, né? Jogando. E que o VAR funcione sim, porque Dona Daiane, enquanto foi VAR na segunda-feira, não funcionou, não chamou o árbitro. Falou, bonitão, vem aqui olhar que teve um soco na cara para você expulsar o cara. Saiu inclusive a súmula ontem e não teve nenhum outro relato, né? No final do jogo, o senhor Roberto, que é o Betinho, foi visto num turno de acesso, trocando socos com a camisa número 6, Fernando, que eu expulsei, mas não estava no campo, indiquei ao capitão Thiago Heleno e ele foi expulso e tal. Não tem troca de socos com o Fernando. Tem o Fernando acertando o Betinho, ele tentando revidar, não alcançando, o cara se esconde. Enfim, vocês viram as imagens e elas são muito claras. Quem starta o problema. Agora, quem é acuado, não tem jeito. E o Vasco vai conversar, claro, com o chefe da segurança, entender quais serão os procedimentos daqui para frente, mas é importante não sucumbir à pressão de A, B ou C. E o presidente Pedrinho está com essa leitura da justiça. O que é justo? O cara não startou o problema. Vou dar aqui recado. O torcedor viu, tanto que o torcedor não inflamou. Tem que fechar São Januário. Tem. Para alguns tem que fechar, claro, que tem interesse que o estádio seja fechado para o Vasco ser prejudicado. Quantas vezes o Vasco já foi prejudicado? E talvez essas pessoas tenham interesse que o Vasco seja prejudicado, que saia da competição, que perca os seus jogos, porque o Vasco está crescendo. Já viu como o Vasco incomoda? O Vasco começa a crescer, começa a incomodar. É isso, galera. Um grande abraço. Mais tarde tem Na Conta KTO, 13h, eu, Rei Krause e você. Vamos invadir a nossa live 1h. Conto muito com a sua audiência. Um grande abraço e até mais tarde. Sempre ao seu lado. Fanático vascaíno. Um grande abraço.